Boa noite, quarta-feira, 11 de março de 2015. Começa agora o TV Jornal, segunda edição, que fala sobre o acidente fatal que aconteceu na rodovia Feliciano Sales Cunha no final da manhã de hoje. 2 pessoas morreram carbonizadas depois de bater de carro num caminhão. Mostramos também a situação dos moradores do Jardim Canaã. Eles procuraram a TV Unifev para reclamar de um caso de risco à saúde pública. Uma casa abandonada que está sendo tomada pelo matagal, atraindo animais peçonhentos. Termina amanhã o encoleiramento de cães na região norte da cidade. A campanha visa controlar o número de leishmaniose no município. Vamos conhecer mais sobre o Amor Exigente. O grupo está completando bodas de prata em Votuporanga. Nesses 25 anos de história, diversas famílias já foram atendidas. Alunos da Rede Municipal de Ensino participam de aulas de flauta com o projeto Música na Rede. E no esporte, Cave perde na Rua Javari para o Juventus. E Edivando Ferreira comenta a partida. Essas e outras notícias no TV Jornal, que está no ar. E começamos o jornal de hoje falando de mais um acidente fatal registrado numa das rodovias da região. 2 pessoas perderam a vida na Feliciano Sales Cunha, próximo ao trevo de Poloni. A quarta-feira foi marcada por uma tragédia na região. Olhando a imagem, fica difícil imaginar que esses destroços são uma caminhonete. 2 homens que estavam no veículo morreram carbonizados. O acidente aconteceu por volta das 11h15 da manhã na rodovia Feliciano Sales Cunha, a SP-310. A batida aconteceu nas proximidades do quilômetro 484, mais 350 metros, a cerca de 3 quilômetros do trevo que dá acesso ao município de Poloni. Segundo testemunhas, a caminhonete em que estavam as 2 vítimas fatais seguia no sentido Poloni a Iandeara e estava a caminho do município de Nova Lusitânia. O motorista Adriano Moreira da Silva e o passageiro José Silva dos Santos trabalhavam em uma empresa terceirizada que presta serviços à Sabesp. Eles seguiam na caminhonete quando no local do acidente aconteceu a colisão. O veículo bateu de frente contra esse caminhão, que seguia no sentido Sebastianópolis do Sul a Monte Aprazível. Com o impacto, a caminhonete pegou fogo e os 2 ocupantes morreram na hora. Já o caminhão parou além do acostamento e ficou bastante danificado. Apesar da violência do impacto, o motorista escapou apenas com ferimentos leves. Imediatamente após a batida, unidades de resgate de toda a região foram acionadas. Entretanto, quando os bombeiros chegaram ao local, nada puderam fazer. Funcionários das unidades de pronto atendimento do DR também foram ao local e sinalizaram o trânsito para evitar outros acidentes. Policiais rodoviários de Votuporanga e Mirassol também se deslocaram. Os corpos das vítimas foram retirados por uma empresa funerária de Poloni. A Polícia Científica de São José do Rio Preto realizou perícia, que deve apontar as causas do acidente. As primeiras suspeitas são de que a caminhonete teria tentado uma ultrapassagem em local proibido. É lamentável, né? O motorista do caminhão, Fagner Cardoso, de 40 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Monte Aprazível. De acordo com a equipe do hospital, ele continua internado em observação e seu estado de saúde é considerado estável. Atenção, proprietários de terrenos em Votuporanga. Devem fazer a limpeza de suas áreas até ao próximo dia 20. Depois desse prazo, a equipe de fiscalização da Secretaria da Cidade vai multar o dono e cobrar pela manutenção caso esses locais estiverem sujos. Um levantamento feito pela Prefeitura apontou que existem no município 622 terrenos com mato alto. A maioria deles fica nos bairros Jardim Eulália, Cidade Jardim, Comerciários, Jardim Marim, Jardim Planalto e Portal dos Lagos. E por falar em sujeira, moradores do Jardim Canaã, daqui de Votuporanga, procuraram a TV Unifev para reclamar de um risco aí à saúde pública. É que uma casa foi abandonada e o mato está tomando conta do local. E o problema já começa a causar prejuízos.
Esta casa, localizada na rua Antônio Souza Figueiredo, no Jardim Canaã, tem sido uma enorme dor de cabeça para quem mora nas redondezas. Os últimos moradores deixaram o imóvel que estava alugado em dezembro e desde então o mato alto e a sujeira tomaram conta. Aos fundos da residência virou um matagal que quase atinge a altura do muro. Rita, que mora ao lado, está muito preocupada com a situação. Ela diz que já encontrou vários animais peçonhentos em casa e que o imóvel vizinho traz uma série de transtornos. E a gente que tem que conviver com mosquito, com barata, com rato, com escorpião e com aranha. E sem contar que entope a calha, essas folhas do mato entope a calha e caiu água dentro da minha casa esses dias. E a gente não sabe se tem urina de rato, acaba perdendo mantimentos. Então a gente fica de pés e mãos atadas, que a gente não sabe mais o que fazer. O vendedor Marcelo mora aos fundos e também está tendo problemas com a casa abandonada. Ele relata que há infiltrações e teme por riscos à saúde de sua família. A infiltração que está dando no terreno do muro, vários insetos, barata, aranha, largato, é o que está acontecendo. E a falta de cuidado no terreno, tem muito mato, vasilha jogada, que está tendo água devido à chuva, está enchendo, está tendo muito pernilongo. É o que está acontecendo com a gente aqui. Por cima do muro, Edson vê uma infiltração que põe em risco a garagem da casa dele. Ele é o vizinho que mora do lado esquerdo ao imóvel e diz que já procurou e aguarda solução para o caso. Na base do cavalete d'água ali, ó, já está mais ou menos 1,5 metro mais ou menos de profundidade e está dando rachadura aqui no canto da casa. Inclusive está dando para vocês verem por aqui, que vocês filmaram também aqui, ó, o alpendre aqui também na casa, aqui do lado do muro da casa aqui também, já está caindo. Eu coloquei um calço ali assim, tal, entendeu? Mosquito da dengue, barata, aranha e ninguém toma providência nenhuma. Já foi reclamado com a ouvidoria da prefeitura e com o pessoal que é responsável da imobiliária. Até agora ninguém apareceu para tomar providência nenhuma, nem nada. Então a gente está pedindo a ajuda de vocês aí para ver que, vai agilizar um pouco mais o procedimento aí, para ver o que pode ser feito aí. A mãe de Edson também está preocupada. Segundo ela, o risco de doenças como a dengue incomoda. A moradora faz um apelo para que o problema seja resolvido. Recorri ao dono, ele indicou a administração que era da imobiliária. Agora, a imobiliária diz que a casa é agregada pela prefeitura de Votuporanga. Então, eu já pedi auxílio a todo mundo, até a ouvidoria de Votuporanga. Agora, a minha opção agora seria a ajuda de vocês, a colaboração de vocês que nos ajude. Não só a mim, mas aos vizinhos também que estão prejudicados por esse abandono que se encontra esta casa. A Prefeitura informou que no começo de fevereiro, agentes do setor de controle de endemias e zoonoses foram até o local e verificaram um mato alto e que a residência de fato estava abandonada. Na oportunidade, os profissionais da saúde eliminaram vários criadouros do mosquito da dengue. A supervisora da área chegou a entrar em contato com o proprietário da casa que mora em São Paulo. Ele se comprometeu em limpar tudo. Já no dia 19 de fevereiro, uma nova visita foi feita pela equipe e mais uma vez foram encontrados criadouros do Aedes aegypti e o mato continuava alto. O caso foi encaminhado ao setor de fiscalização da Prefeitura para que tome as providências. E vamos agora falar da história de um garotinho de apenas 8 anos. Rafael Henrique sonha ser cantor profissional. E foi o primeiro passo, sabe qual que foi? Escrever a música. E a inspiração? Sua melhor amiga, que com 3 anos de idade teve que amputar as pernas. Desde criancinha, vivemos juntos. Apenas a voz e o violão são suficientes para Rafael mostrar que tem talento. Pra escolinha, brincamos de pega-pega. Com apenas 8 anos, Rafael Henrique decidiu dar um passo importante para se tornar cantor profissional. Decidiu escrever uma música e não teve dificuldades para buscar inspiração. Ele teve a intenção de homenagear a melhor amiga. Rafael começou bem cedo, com apenas 4 anos, e a sua inspiração foi e é a dupla Munhoz e Mariano. Fui no show do Munhoz e Mariano, e aí eles me chamou no camarim, aí eu fui lá ver com eles, fui chamado pro camarim deles,
Aí eu conversei com eles lá e foi onde eu virei cantor. Aí eu olhei na internet a garagem do Faustão. Foi onde eu quis cortar o cabelo que nem o dele e queria virar cantor. Monique, a homenageada, é da mesma idade. E como a letra da música diz, desde a pré-escola eles estudam juntos. Ela teve meningite bacteriana e com 3 anos teve que amputar as pernas. Foi aí que surgiu a inspiração da música, que por sinal foi uma surpresa para todos. Eu nem saberia que ele ia querer fazer essa música pra mim. Eu se senti super animada. A gente se conheceu no prezinho e a gente sempre foi amigos, como os irmãos. Dona Rosenir, a mãe de Rafael, não imaginava que ele iria levar a música tão a sério, mas hoje dá o apoio que o filho precisa. Ele falou pra mim que queria ser cantor, mas aí eu peguei e achei que ele não ia levar tão a sério. Eu falei assim, então se você quer ser cantor, você tem que fazer uma música. Aí ele, então que música eu faço? Eu falei assim, então faz uma música pra Monique, que é sua amiguinha. E aí daí uns 2 dias já veio, mãe, olha aqui o jeito que eu fiz a música. Então, nossa, eu nem acreditei. Valquíria, a mãe de Monique, conhece Rafael desde mais pequeno também e se sente honrada em saber que depois de tudo que a filha passou, foi a inspiração para a composição da música. Essa para mim foi uma emoção muito grande, porque eu nunca imaginei isso, né? Eu sempre apoiei ele, que eu conheço ele desde quando ele nasceu, então sempre apoiei ele de ser cantor, tudo. E por ela ser inspiração para a primeira música dele, então para mim foi muito gratificante. E pelo jeito, Rafael vai ter que escrever mais músicas. Faz uma música pra mim? Faço, com prazer. Talento e determinação não vão faltar. E falando em talento, se engana quem pensa que ele só sabe cantar. Dá só uma olhadinha. Tirando onda de Camaro amarelo, e agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo, quando eu passava por você. Pelo jeito não são apenas companheiros em sala de aula, mas tomara que Monique esteja ao seu lado quando o sonho enfim se realizar. Aí veio a herança do meu velho e resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na grife, tô bonito, tô andando igual patrão. E agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro amarelo, e agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no Camaro amarelo. Bacana, né? Agora Rafael pretende conseguir recursos para gravar a música em estúdio e também fazer um videoclipe. Se você está interessado em ajudar o Rafael, pode entrar em contato com Rosenir no 99642-6477 e com Valquíria no 99232-0064. O Amor Exigente está completando 25 anos aqui em Votuporanga. Hoje, com aproximadamente 30 voluntários, mantém um programa inovador e que atua com grupos de apoio e orientações a pais, jovens e educadores. Fundado em 8 de março de 1990 pelo Padre Silvio, na Igreja Santa Luzia, o Amor Exigente funciona hoje neste imóvel na Rua Ceará. É mantido pela batalha desses voluntários. Cada um tem uma história de luta e de vida ao lado do programa. É o caso de Margarete e Marilene. Elas estão há mais de 20 anos no grupo. Começaram como assistidas em busca de soluções para problemas familiares e encontraram aqui um espaço de acolhimento e de muito aprendizado. Eu vim por uma adolescente, rebelde. Eu estava com problema matrimonial também, muito depressiva. Aí fui ficando no grupo, fui vendo que foi melhorando pela proposta do grupo, que a gente tem metas a cumprir. Então fui melhorando, o médico me deu alta do meu tratamento depressivo e eu fui ficando, até que eu fui convidada a ser voluntária pela Maria Alice e estou aqui por gratidão, como a Marilene falou. A gente não consegue deixar esse grupo. Com o meu adolescente, que tinha 14 anos, hoje ele já tem uma filha de 16. Então isso, eu vejo que valeu a pena estar aqui. Quando eu cheguei em 93 aqui no Amor Exigente, eu vi que eu tinha encontrado um grupo de transformação. As pessoas chegavam tristes e saíam diferentes, se permanecessem, E eu fui ficando e hoje eu estou aqui por gratidão.
Eu acho que a minha espiritualidade melhorou, a minha vida melhorou, minha família maravilhosa melhorou. Não é que eu não tenha problemas, todos nós temos, mas está assim, aquilo que eu buscava eu encontrei. O Amor Exigente atua em grupos de apoio e orientações a pais, educadores e jovens para prevenir o uso, abuso ou dependência de álcool e outras drogas, como também acolher, informar e orientar famílias e pessoas que enfrentam o problema da dependência química. A coordenadora regional do Amor Exigente mostra a sala do grupo Sobriedade, onde acontecem reuniões com quem convive com esse problema. Essa sala Sobriedade é o reforço para o jovem, para o dependente que quer deixar a droga. Então aqui nós falamos de vida. A vida que ele teve como usuário, como dependente, para nós aqui dentro não interessa. Interessa a vida que ele tem de ter daqui para frente. Resgatar valores, melhorar a autoestima, resgatar a família. Então aqui nós fazemos com que ele desperte para esse novo modo de viver, com alegria, com prazer, livre de álcool e qualquer tipo de droga. Para o presidente do Amor Exigente em Votuporanga, o grupo chega aos 25 anos com sentimento de dever cumprido até aqui e na expectativa de que esse trabalho continue e dê muitos frutos, além de recompensas para as pessoas que doam seu tempo para ajudar a quem precisa. A recompensa é de estar recebendo essas pessoas e vendo que a expectativa de fortalecimento do vínculo familiar e pessoal se destaca, sabe? Ela modifica a sua estrutura de vida, entrando já de forma consolidada para uma sociedade mais justa. Parabéns aí ao Amor Exigente. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho desses voluntários e até mesmo ajudar, o telefone é o 3421-0270, 3421-0270. E no próximo bloco vamos conhecer o projeto Música na Rede, uma iniciativa desenvolvida por meio de parceria entre as Secretarias de Cultura e Turismo e de Educação de Votuporanga. Tem os detalhes no encoleiramento de cães contra a leishmaniose. É a terceira etapa da campanha realizada pela Secretaria de Saúde de Votuporanga para controlar a doença na cidade. É daqui a pouquinho, esperamos você. E amanhã é o último dia para que os cães possam ser encoleirados de graça na zona norte da cidade. O encoleiramento está sendo lá no Complexo Esportivo Mário Covas, das 8 da manhã ao 12h30. A Secretaria de Saúde de Votuporanga adotou esse novo cronograma para centralizar as equipes e, com isso, atingir o maior número de animais para combater aí a leishmaniose. Nos 3 primeiros dias da ação, entre 3 e 5 de março, cerca de 600 animais receberam a coleira. E atenção, você da região sul da cidade, já anote aí onde será a campanha de encoleiramento a partir de segunda-feira, lá no polo da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que fica na rua Pernambuco, 1736, onde era ali a Escola Irma, ao lado do CSU. A tarde de hoje foi mais fresca aqui em Votuporanga, né? O que ajudou a segurar os termômetros foi a chuva que apareceu em alguns pontos da cidade. E vamos ver então como fica o tempo amanhã. A previsão para esta quinta-feira é de sol com chuva a qualquer hora. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 32 graus em Votuporanga. E começa a vencer a partir de amanhã o IPTU, Imposto Territorial Urbano, de Votuporanga. Os vencimentos variam entre os dias 12, 14, 16 e 18 de março, conforme aí a localização do imóvel. Os contribuintes vão poder optar pelo pagamento à vista, com desconto de 5%, ou então parcelar em até 10 vezes, dependendo do valor. Mais de 45 mil carnês foram distribuídos e quem não recebeu em casa deve retirar a segunda via na central de atendimento da Prefeitura. Neste ano, os valores do imposto foram corrigidos em 6,58%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Um vendedor de 23 anos sofreu um acidente em Rio Preto depois de bater com o carro numa vaca que andava pelas ruas do bairro Jardim Nunes. De acordo com a vítima, ele estava numa rotatória quando viu um rebanho, mas não conseguiu frear e atingiu o animal. O motorista não se feriu. O prejuízo do carro danificado pode ser de até R$4.000. A polícia procura pelo dono dos animais abandonados. Um homem de 64 anos morreu em Santa Fé do Sul depois de cair do telhado de casa. Segundo familiares, ele teria subido ao telhado da residência para fazer reparos em algumas telhas e perdeu o equilíbrio. O idoso foi socorrido pela unidade do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu. Para tentar diminuir o número de casos da dengue em Tanabi, funcionários de vários setores foram redirecionados para trabalhar no mutirão de limpeza. Eles vistoriam os quintais das casas e retiram materiais que podem servir de criadouro para o Aedes aegypti. Até o final da semana, as equipes vão visitar todos os bairros da cidade. O município registra um caso de dengue para cada 21 moradores. Uma morte já foi confirmada este ano. Um médico ginecologista e obstetra é acusado de omissão de socorro em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria se recusado a atender uma gestante que fez o pré-natal com ele numa clínica particular. A mulher foi submetida a um parto de emergência e a criança não sobreviveu. O médico nega a omissão de socorro. E alunos de 2 escolas municipais de Votuporanga estão tendo a oportunidade de aprender flauta doce por meio do projeto Música na Rede. Uma iniciativa das Secretarias de Cultura e Turismo e também da Educação. Uma maneira dos estudantes terem contato com os instrumentos musicais em atividades extracurriculares. Sopro que dá vida ao instrumento musical. As primeiras notas são ensinadas pelo maestro numa aula bem descontraída. Com o auxílio do violão, os alunos interagem e mostram todo o talento na orquestra de flautas doces. É assim que crianças do 1º ao 5º ano da rede municipal aprendem nas atividades fora da sala de aula. Kevin é exemplo disso. Em pouco tempo já arrisca as primeiras notas. Sol, Lá, Si. E para aprender, vale todo esse esforço, Kevin. Este é o projeto Música na Rede, que foi criado para que eles tenham um contato maior com a flauta desde pequenos. A ideia teve início como um teste em agosto do ano passado, com aproximadamente 50 crianças. Hoje, são cerca de 100 alunos que participam desse projeto e o resultado não poderia ser diferente. A ideia é que a música possa servir como um veículo, não só para o próprio ensino, aprendizado de um instrumento musical, mas o fator sociabilidade, raciocínio, comportamento, afetividade, coletividade, são assim, vários aspectos que envolvem esse trabalho. Muito canto, muita expressão corporal, onde eles utilizam o próprio corpo como um instrumento musical, voz. E o passo seguinte é justamente o contato então com o instrumento musical de fato, que aqui a gente usa a flauta doce. E o resultado tem se mostrado bastante positivo. Os mais experientes fazem questão de mostrar o que sabem. Cauã participa desde o começo e hoje conhece direitinho cada nota. Entre as músicas mais tocadas, a que ele tira de letra mesmo é Asa Branca. A primeira música é A Padaria, foi um pouquinho difícil, porque ia mexendo todos os dedos, ficava com a mão errada, ficava com os dedos errados, ficava com o dedo assim. E aí hoje você já sabe. Já, assim. Já Lorena se encantou com as notas dos repertórios musicais. No começo era muito difícil, tinha que olhar para o professor, olhar na lousa, e quando ele apagava aí, tinha que memorizar na cabeça ou então copiar de alguém. E hoje? Hoje não, hoje eu toco sozinha, toco até de olho fechado. As aulas são realizadas 2 vezes por semana e inspira Maria Eduarda a voltar sempre com mais vontade de aprender. Eu gosto. Por quê? Porque
me inspirou essa aula de flauta. Se eu não tivesse aprendido mais coisas nessa aula de flauta, eu não seria nada. E o resultado é visível. O professor conta que a evolução dos alunos é a cada aula. O objetivo agora é levar o projeto para que todas as escolas municipais tenham acesso. E, claro, fechar este ano com um grande espetáculo. A ideia deles fazendo uma apresentação acompanhada por uma orquestra sinfônica também jovem, mas que proporciona essa interação, essa interatividade entre o universo sinfônico com o projeto de musicalização Flauta Doce. Vai ser bem bacana, não percam. Bacana, né? E a seguir falamos do CAV. A Alvinegra perdeu hoje à tarde na Rua Javari contra o Juventus. Edivandro Ferreira conta pra gente como foi essa partida e o porquê a tal Rua Javari é tão famosa entre os amantes do futebol. É daqui a pouquinho, não saia daí. E vamos ao Uniesportes desta quarta-feira. Hoje foi dia de jogo do CAV, mas o time de Votuporanga perdeu para o Juventus 2-0 para os donos da casa. A partida foi no estádio da famosa Rua Javari, na capital paulista. E antes da gente falar do jogo, vamos saber o porquê essa rua é tão conhecida entre o meio esportivo. Boa noite, Edivandro. Conta aí pra gente. Pois é, Luiz Roberto, tem curiosidade, né? Sempre bom trazer essas curiosidades do mundo do futebol, ainda mais quando encontra com a história, né, aqui de Votuporanga, quando os votuporanguenses podem aproveitar um pouco. Acho que deve ter sido uma sensação ótima para os jogadores hoje estarem lá na Rua Javari. Uma ótima noite para você aí no estúdio, uma ótima noite para você de casa. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Falando da Rua Javari, né, do estádio Conde Rodolfo Crespi, ou Crespi, agora eu não me recordo como que é a pronúncia correta, né, que é conhecido como a Rua Javari, né, fica na Rua Javari, e o estádio acabou levando o nome da rua, Rua Javari. Só entre as histórias, né, está uma do Pelé. Pelé falou que ali foi o gol mais bonito da história dele, foi nesse estádio. Chapelou todo mundo, rapaz, quase mais da metade da equipe do Juventus. Ele chapelou, mandou para casa, chapelou o goleiro, teve gente que levou o chapéu 2 vezes, marcou um golaço. Pena que ninguém filmou. Não tinha câmera nenhuma no estádio, né, naquela época. 1957, se eu não me engano, não tinha ninguém filmando, ou seja, aí pode ser a história do Pelé também, né, Tiago? Vai saber, né? Talvez ele aumentou um chapéu aqui, outro lá, mas o rei do futebol, o cara era fera também, né? Então não tem como ficar duvidando, não. Pena que não teve aí como a gente vê esse gol. Aliás, eles fizeram uma montagem desse lance no filme Pelé Eterno, né? Lá na Rua Javari, mas não como ver o original, é claro. Também teve uma derrota do Corinthians lá, rapaz, 3-1 para o Juventus. Foi daí que o Juventus levou o nome de moleque travesso, né? Que segue até hoje a tradição do Juventus lá da Moca, lá em São Paulo. E não é como lá que Travessa aprontou, começando a falar de Votuporanguense, o Juventus ganhou, né, do nosso querido CAV, 2-0. E assim, um gol aos 43 minutos do primeiro tempo. Pode ter sido uma desatenção, mas para falar a verdade, eu acompanho o jogo pelo rádio, nessa hora do jogo, o gol do Juventus já estava amadurecendo de certa forma. O Votuporanguense já não estava jogando bem, não estava se encontrando, tinha perdido o meio de campo. O Juventus começou a aproveitar melhor. O Votuporanguense jogou bem o comecinho do jogo, sim, é fato. Teve boas chances perdidas, boas chances de gol, acabaram sendo perdidas, desperdiçadas. O Juventus foi lá, aproveitou no finalzinho ali, fez um gol de cabeça. No segundo tempo, a mesma história. O Votuporanguense em cima, mandando bola na trave, tentando o gol de empate, Pelo rádio deu a impressão de que foi um momento de apagão da defesa do Votuporanguense, tomou o segundo gol de cabeça. Eu nunca vi a Votuporanguense nessa nova fase tomando 2 gols no mesmo jogo de cabeça. Ao contrário, a jogada aérea é o nosso forte, mas dessa vez não deu muito certo não. 2-0 para o Juventus, o Votuporanguense tentou, mandou mais bola na trave. O técnico Marcelo Dias mexeu, fez as alterações
que poderiam ser feitas e que foram realizadas mesmo, mas aquela história, né? Era o duelo do quarto colocado contra o segundo, só que o segundo colocado estava jogando em casa, né? Que é o caso do Juventus, ou seja, era complicado mesmo. Até conversando aqui hoje, ontem, nos bastidores, a gente falava assim, um empate lá tá ótimo, tá de bom tamanho, né? Se vier uma vitória vai ser excepcional, mas um empate também não era ruim não. Uma derrota também não é que o trabalho está sendo mal feito. Torcedor corneteiro que achar que porque perdeu de 2-0 por Juventus, todo o trabalho vai por água abaixo, também não é assim não, vamos com calma. Tem que respeitar a equipe adversária também, que fez por ter, né? Fez por onde ter esses resultados aí, fez o placar merecido. Então vamos aceitar a derrota numa boa. O técnico Marcelo Dias fez o que pôde fazer, os jogadores, pelo que eu vi, não teve... fez corpo mole, não teve isso. Foi jogo pegado mesmo. O Juventus é uma equipe chata nessa competição. E é apenas a segunda derrota do Votuporanguense, né? Perdeu lá na estreia contra o Tupã, num jogo meio polêmico. Agora perdeu de 2-0 para o Juventus. Continua aí entre os 8 colocados. E que vamos falar a verdade, gente, primeiro, segundo, oitavo. Na segunda fase não tem muita diferença não tem muita vantagem. Pode ter a vantagem de jogar em casa as últimas partidas, porém, vamos falar a verdade, nem sempre jogar em casa é favorável. O Votuporanguense mesmo é prova disso, nem sempre jogando em casa ganha o apoio da torcida, ou então consegue mostrar seu ritmo de jogo. Então assim, se for ver, tem hora que você tem, o certo seria o quê? O Votuporanguense já tentar garantir o mais rápido possível essa classificação para começar a poupar alguns jogadores, sabe aquela história, vamos começar a fazer um teste aqui, porque vai que lá na frente a gente precisa, seria interessante isso, mas seria bom analisar a tabela, né? Será que se a gente classificar nessa posição não é melhor? Porque aí a gente joga contra um adversário teoricamente que favorece o nosso esquema de jogo, né? Porque vamos supor aí que cai numa posição aí, termina numa posição que cai contra Juventus, Inter de Limeira, que eu acho que é uma forte favorita, é o acesso, e o Grêmio Osasco, eu acho que mesmo está na parte de baixo ali do G8, é um time que geralmente dá trabalho, então o pessoal sempre tem que tomar cuidado. O próximo jogo é domingo, 10 da manhã, contra o Flamengo, aqui no Plínio Marinho. A gente vai estar lá, lembrando que amanhã você vê esse jogo aqui na tela da TV NFM. Tchalão, rapidinho, dá para falar do Palmeiras? 2 minutinhos? Clássico? Santos e Palmeiras, palpite pro jogo? Não, você é palmeirense, cara, você tem que fazer a moral do seu time. Torcedor palmeirense, qual que é o palpite aí do jogo? Santos e Palmeiras faz alguns jogos bons. Eu comentei hoje pela manhã, falei assim que não é um clássico tão importante, não é isso, não é desmerecendo. É um clássico que, claro, tem a sua importância, dá um bom jogo, mas não é aquela rivalidade, né? Mas é claro que vai ser um bom jogo, eu espero que seja um bom jogo, espero que nenhum técnico venha com o time retrancado lá atrás, né? E assim, esse Campeonato Paulista não vai servir muito para essas duas equipes. É claro que quem ganhar vai comemorar, quem perder vai ficar chorando, vai querer lamentar muito e tudo mais. Eu só fico preocupado porque o Santos está fazendo um projeto ótimo para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Nos próximos programas eu conto o porquê. Tchalão, tudo bem? Beleza? Vambora? Garganta tá osso, hein, Luiz Roberto? Isso aqui é de tanto gritar gol pro Cave. Uma ótima noite para você de casa. Anota aí, sexta-feira a gente está de volta com mais Uniesportes. Até mais, Luiz Roberto. Boa noite. Obrigado, Edivandro. Até sexta-feira. Lembrando que amanhã você confere a partida de hoje entre Cave e Juventus aqui na TV Unifev, depois do TV O Jornal, segunda edição. Para você, uma excelente noite. Nos vemos nesta quinta, às 6:45 da noite. Tchau, tchau. Até lá.